Grande evangelismo aqui agora, amados. Na parada de ônibus aqui, na estação do ônibus do Aeroporto Internacional de Brasília, Presidente Juscelino Kubitschek. Orem por nós aqui, vamos alcançar essas vidas que aqui estão essa noite com a pregação do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. E eu peço a oração de todos. Amém, amados. Amados, essa noite eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus que porventura estiverem presentes aqui. Essa noite eu gostaria de cumprimentá-los com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a você que está esta noite aí tendo o privilégio e a honra de ouvir a boa palavra do Senhor Deus, a poderosa mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a qual será ministrada, será exposta por nosso intermédio. Eu gostaria de desejá-los também aqui a priori, no início da nossa fala, no início aqui da nossa evangelização. Eu gostaria de também cumprimentar a todos com uma boa noite de salvação. Que você sinta-se infinitamente bem em ouvir, a poderosa mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, amados, tão somente com um propósito. O nosso real objetivo de estarmos aqui essa noite é de cumprirmos uma ordem imperativa, afirmativa, a qual o Senhor Jesus ele deu para os seus discípulos. Ele deu realmente para os seus seguidores. Essa palavra discípulo, bíblica e teologicamente falando, significa seguir alguém ou seguir o ensinamento de alguém. Quando eu sigo um ser, quando eu sigo uma pessoa, eu sou discípulo daquele ser, eu sou discípulo daquela pessoa. E o Senhor Jesus, dentre diversas ordens, que eu poderia citar, até centenas de ordens que a Bíblia registra de Gênesis a Apocalipse, em todo o cânon sagrado, eu vou fazer menção de três textos da palavra do Senhor Deus, que são os principais também, de certa forma, a qual nós temos, esta ordem que o Senhor Jesus ele deu. E pesa sobre os nossos ombros, amados, essa responsabilidade, de levarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em todos os longradouros públicos, em todos os lugares, como a palavra vai dizer que o campo ele é o mundo, o campo de atuação do evangelista, do missionário, que realmente, amados, tem esse objetivo, essa intenção é realmente o mundo. O Senhor Jesus lá no Evangelho de Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20, ele disse assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até os finais dos tempos. Lá no Evangelho de Marcos, amados, o livro histórico de Marcos, no capítulo de número 16, a partir do versículo 15, porque se nós formos ver ali, a partir do versículo 9 até o versículo 15, a palavra vai mostrar, ela vai falar, ali, ela vai tratar, vai abordar um tema que é essencial, que é crucial para a fé cristã, que é a questão da ressurreição física, a ressurreição corpórea do Senhor Jesus, a qual a palavra vai afirmar com provas historicamente incontestáveis e com provas cientificamente incontestáveis que o Senhor Jesus ele ressuscitou dentre os mortos. E isso diferencia o Senhor e Salvador Jesus Cristo de todos os líderes
das grandes religiões, né? Das religiões politeístas, monoteístas, né? De todos os fundadores de religiões. Porque não há nenhuma célula ali no Jardim da Ressurreição em Jerusalém, onde colocaram o cadáver, né? O corpo, né? Do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a partir do versículo 15 a palavra vai falar assim, amados. A palavra vai dizer assim, ó: e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E estes sinais eles seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Você está vendo aí, amados? O Senhor Jesus, ele deu esta ordem imperativa, afirmativa para os seus discípulos. Todo cristão salvo tem essa responsabilidade. Eu não estou falando de religiosos, porque infelizmente, lamentavelmente, os evangélicos aqui no nosso país se transformaram em apenas meramente pessoas religiosas, que seguem uma seita evangélica, que seguem, né, uma denominação. Então eu não estou falando de religiosos. Os religiosos, eles não realmente têm esse interesse. Eles não se preocupam em evangelizar, em fazer discípulos, em ganhar almas. O Senhor Jesus, ele realmente nos deu um poder, nos deu autoridade, nos deu intrepidez, nos deu unção, nos deu graça, sabedoria do alto para evangelizarmos os 193 países, ilhas e territórios que há no planeta Terra, segundo o registro aí das Nações Unidas, da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então, amados, a palavra vai falar também lá no único livro histórico do Novo Testamento, dos cerca de 27 livros que contém o Novo Testamento. A palavra vai falar lá em Atos dos Apóstolos, aonde o único escritor grego, né, dos cerca de 40 escritores que escreveram a Bíblia, que foi Lucas, ele vai ali relatar os 30 primeiros anos da história da igreja primitiva, ali no ano 63 da nossa era, né, na era cristã, ali no primeiro século. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele é considerado como o único livro histórico do Novo Testamento. O único livro histórico é o livro de Atos dos Apóstolos, a qual ali ele vai relatar os 30 primeiros anos da história da igreja do Senhor Jesus Cristo. E segundo alguns dos grandes teólogos, alguns dos grandes biblistas e eruditos do texto bíblico, do que a palavra ela vai falar, eles dizem que o livro de Atos dos Apóstolos, ele deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque nós vemos em todos os capítulos daquele livro, a partir do capítulo 1, do capítulo 1, até o capítulo de número 28, o Espírito Santo de Deus, amados, ele agindo, ele atuando, ele intervindo ali, de forma sobrenatural, de forma extraordinária nesse livro. Mas lá no capítulo de número 1, do livro de Atos dos Apóstolos, desse único livro histórico do Novo Testamento, e no versículo 8 está escrito assim: ali está registradas as fidedignas, as poderosas palavras do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis por testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, amados, realmente, o Senhor Jesus, ele nos ortogou, ele nos legou poderes sobrenaturais para estarmos aqui em público, em pleno século XXI, aqui
na parte ocidental do planeta Terra, aqui, né? No nosso país, gozando também desse direito constitucional que temos de expressarmos a nossa fé publicamente. E o Senhor Jesus falou isso. Ele disse: olha, mas vocês vão receber poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis por testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, amados, realmente, de forma simultânea, nós podemos evangelizar, podemos ministrar, expor, pregar, ensinar a poderosa mensagem do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, quando nós vemos lá na epístola que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja do Senhor Jesus, que estava ali naquela grande metrópole cosmopolita que era a cidade de Roma, essa epístola que alguns dos grandes teólogos, alguns dos grandes estudiosos, alguns dos grandes biblistas e eruditos das Sagradas Escrituras, eles vão dizer, amados, que o livro, ou melhor, a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, ela é realmente teologia sistemática pura, essa epístola. E o que nós vemos no capítulo de número 1, em versículo 16 e 17, parafraseando aqui o apóstolo dos gentios, que o apóstolo Paulo ele falou, nós vemos lá, amados, a palavra falando de forma bem nítida, bem clara, bem expressa. Essa afirmação a qual ele fez de forma categórica. Ele disse assim, olha, ele falou assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você sabia que o Evangelho de Cristo ele é o poder de Deus? O verdadeiro Evangelho de Cristo ele é o poder de Deus. Amados, essa palavra Evangelho, só para você ter uma ideia, essa palavra Evangelho, ela se origina da palavra grega Evangelion. Ela teve origem nessa palavra grega Evangelion, que quer dizer boas novas de salvação. Então essa mensagem ela é tão poderosa que ela pode salvar a sua alma. Porque qual é a maior dádiva? Qual é o maior bem? Qual é a maior promessa? Qual é a maior bênção? A Bíblia de Gênesis e Apocalipse ela vai registrar mais de 800 bênçãos e promessas. Mas a maior bênção, a maior promessa que a palavra registra em todo o cânon sagrado é a promessa da salvação das nossas almas. Então essa palavra evangelho, como eu já falei, quer dizer boas novas de salvação. Aí o apóstolo Paulo vai falar, o apóstolo dos gentios, ele vai dizer assim, ó: porque o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você sabia que essa palavra salvação, ela se origina da palavra grega sotéria, que quer dizer livrar, ou fazer com que alguém chegue seguro a um determinado lugar? Essa palavra, salvação, ela quer dizer isso. Infelizmente, amados, do Evangelho nós não nos envergonhamos não, em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma nós nos envergonhamos do Evangelho. Nós nos envergonhamos dos evangélicos, não é do Evangelho de Cristo. É dos evangélicos que são religiosos, jactanciosos, que são hipócritas, fariseus, demagogos, enganadores, dos líderes deles, que são enganadores, né? Nós nos envergonhamos não do Evangelho de Cristo, não do Evangelho bíblico, mas nós nos envergonhamos dos líderes dessas seitas evangélicas que não estão mais pregando a sã doutrina, anunciando a sã doutrina, a poderosa mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, amados,
que nós somos tão somente cristãos atualmente, né? E nós temos visto aí falsos cristãos, cristãos nominais, né? Que eles não têm mais essa intenção, né? Eles não têm mais essa preocupação, essa responsabilidade de levar o Evangelho, porque eles não vivem o Evangelho. Mas essa noite o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração uma palavra que eu quero trazer para você. Eu quero trazer uma rápida e sucinta palavra da parte do Senhor Deus. Nós estivemos aqui tão somente nesses momentos justificando qual é o real objetivo de estarmos aqui, qual foi, né, o propósito que nos levou a estarmos aqui no Aeroporto Internacional de Brasília, Presidente Juscelino Kubitschek. E, amados, eu quero trazer uma mensagem essa noite que infelizmente, lamentavelmente, não é mais ministrada no púlpito de muitas denominações que no passado eram denominações autenticamente cristãs, mas atualmente, infelizmente, né, nós vemos que a mensagem que eu vou trazer essa noite não é mais bem-vinda nos púlpitos, nos altares de muitas denominações que, né, se autodenominam como denominações cristãs. Eu vou falar, amados, algo concernente à segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou falar realmente aqui de algo concernente ao arrebatamento da verdadeira igreja. Eu vou falar de um assunto de extrema importância à luz da Bíblia, que vai tratar aí sobre os finais dos tempos. Então, só para nós termos uma ideia, a disciplina da teologia que estuda os finais dos tempos, que estuda a segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a escatologia bíblica. Essa palavra escatologia, do grego, ela quer dizer estudo das últimas coisas, né? O estudo sistemático, metódico, progressivo. Realmente é o estudo, né, de forma metódica, progressiva e contínua acerca dos finais dos tempos. É exatamente isso que significa essa palavra escatologia. Essa palavra escatologia, que é a disciplina do curso né, superior de teologia, que estuda sobre os finais dos tempos, né? Que realmente, segundo a escatologia bíblica, nós estamos vivendo nesses últimos dias uma época, um tempo que é denominado como tempo intermediário. Então, esse tempo, amados, nós estamos vivendo, nós temos visto aí que os sinais que evidenciam a segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, os sinais que evidenciam realmente os finais dos tempos, eles estão se cumprindo. Nós sabemos que 35% de toda a Bíblia ela é recheada de profecias. E essa palavra, amados, profecia bíblica e teologicamente significa uma mensagem a qual o Espírito Santo de Deus, ele impulsiona alguém a falar em nome dele acerca de algo, né, sobre o passado, presente ou futuro. É isso que significa essa palavra profecia. E só para nós termos uma ideia, a Bíblia ela vai mostrar, né, só no Antigo Testamento nós vemos que há cerca de 1527 profecias que vão falar acerca de algo referente à segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no Novo Testamento há 319 319
Profecias, algo referente à segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós podemos ver que de Gênesis a Apocalipse, todo o cânon sagrado, a Bíblia vai registrar mais de 1848 profecias que tratam acerca de algo referente à segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se nós formos parar para analisar, livros da Bíblia foram tirados só para tratar acerca desse assunto, como é o caso de 1ª e 2ª Tessalonicenses, essas duas epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, que trata de forma mais sistemática, de forma mais contínua e progressiva acerca de algo referente à segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos também, amados, que o último livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse, né, que é o único livro profético de todo o Novo Testamento, nós vemos que realmente ele, né, foi escrito, ou foram escritos só para tratar acerca desse assunto, só para tratar, amados, acerca desse assunto. Então o Senhor Jesus, ele vai voltar em breve. Nós devemos estar preparados. Amém? Então aqui, essa noite eu encerro essa sucinta palavra que nós trouxemos da parte do Senhor Deus, né? Desejando que o Senhor Deus venha abençoar cada vida que aqui está, cada um de vocês. Amém, amados? Então, amados, acabamos aqui neste momento de trazer uma palavra no aeroporto internacional de Brasília, presidente Juscelino Kubitschek, né? E eu vou postar esse vídeo para vocês. O aeroporto hoje está extremamente movimentado, né? Um dos maiores aeroportos, um dos principais aeroportos do país. E foi uma benção, né? O vídeo que nós trouxemos. Neste momento eu me despeço de todos os nossos inscritos, de todos os nossos irmãos aí que nos acompanham. E peço a vocês que curtam, comentem e compartilhem, né, os conteúdos deste canal. Nos ajude a ir mais longe. Estamos evangelizando, subindo ao monte, orando por vocês. E eu peço que vocês nos ajudem, amém? Então, boa noite na paz do Senhor Jesus a todos e um abraço. Compartilhem aí o nosso canal, o canal do evangelista Felipe Macedo. Um abraço.